Olá, meus queridos alunos do Centro Paula Souza, muito boa noite. Galera, então sextou mais uma vez em casa, né? Então sextou em casa. Bom, a melhor coisa que a gente tem a fazer, né? Então é aproveitar o tempo aí para estudar, né? Então vamos aproveitar para estudar, para se aprimorar, né? Profissionalmente, né? Já que o curso de vocês é um curso técnico. Então, estamos aí para mais uma aula, né? Da nossa gestão de pessoas 3, ok? Dando aí continuidade, né, ao tema da aula anterior. Bom, nós estamos então fazer um relembrar aqui rapidamente, né? Então a gente está numa área de gestão de pessoas. Vocês que são do curso de administração estão aqui vendo então uma área de gestão de pessoas, tá? Que está dentro da área de recursos humanos. Dentro da área de recursos humanos, estamos estudando então TDIE, né? Ou então tem gente que só fala TDIE, né? Treinamento e desenvolvimento, ok? Então isso a gente já tinha visto a aula passada, estou só recordando. Eu esqueci de dizer, eu estou mexendo aqui no computador porque eu estou gravando junto com essa aula desse vídeo no celular, eu estou gravando também a narração dos slides, ok? Então vocês têm essa opção. Quem preferir acompanhar só a narração dos slides, vocês entram lá na parte de arquivo, tá? Vai estar esse PowerPoint lá, vocês abrem o arquivo, cliquem em apresentação de slides. Aí provavelmente vai aparecer no canto direito da tela, tá? Embaixo, o playzinho lá para vocês ouvirem a narração de cada slide, tá? Bom, mas se estou em casa, acho que vocês vão ter tempo de ver o vídeo, né? Basta querer, né? Bom, TDE tá dentro dos 5 sistemas, agora retomando, né? Um dos 5 sistemas da administração de recursos humanos, tá? Então também eu tinha falado isso para vocês. Então geralmente tem um grandes RHs, né? Então tem a área lá, gente que cuida especificamente disso. Tá bom? Em pequenos RH você tem que saber de tudo. Aí nós somos generalistas, tá? Então aí você tem que ter uma noção geral do todo, ok? Então por isso que a gente estuda essa parte. E mesmo para quem não trabalha em RH, já expliquei, né? Então vocês estão numa área de administração, então você pretende chegar em níveis de líder, de gerência, né? Vamos pensar aí no desenvolvimento. E mesmo quem está, né, no nível júnior aí, né? Ou então iniciante aí, então mas você tem que também ter certeza para você saber como funcionam as coisas, tá bom? E ter um bom desempenho dentro da organização, tá? Ter uma boa relação com os colegas. Então, tudo isso é muito importante. Bom, então na aula de hoje, né? Na aula anterior nós vimos treinamentos outdoor, né? Então, fora da empresa, ok? Então, expandindo horizontes aí, novos ambientes, tá? Inserido em contextos novos, ok? Isso nós vimos na semana passada. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco como que estudos de caso podem ser utilizados como desenvolvimento de pessoas no cargo em que elas ocupam, tá? Então, não é um tipo de treinamento objetivando a promoção, tá? Para a pessoa melhorar dentro do cargo mesmo que ela ocupa, ok? Na verdade, nós estamos vendo, né, métodos de você desenvolver a pessoa no cargo. Então, os treinamentos outdoor que nós vimos semana passada também é um método que você utiliza para tentar desenvolver aí competências na pessoa, né, habilidades e competências. Ou no caso da atitude, né, você trabalhar com motivação, tá ok? Então, hoje especificamente, nós vamos então ver como que eu posso utilizar estudos de caso, tá, para desenvolvimento das pessoas, tá, dentro da organização, dentro do cargo atual. Você toma muito cuidado com esse negócio de cargo atual, porque às vezes a pessoa faz um curso e ela acha que ela vai ser promovida porque ela fez aquele curso, tá? E nós sabemos que não é bem assim, tá? Então não dá para todo mundo ser promovido, né? Tem a questão da remuneração, né, que aumenta, tem a distribuição de cargos dentro da empresa, então é necessário que alguém ocupe aquele cargo. E aí, às vezes, a pessoa fica frustrada porque fez o curso e tudo mais e não está recebendo. Então, toma muito cuidado com isso, da forma como vocês apresentam esses treinamentos
para os colaboradores, porque às vezes pode ter efeito inverso, né? Então você pretende desenvolver essa pessoa, melhorar as habilidades dela, mas você causa, mas a frustração causa desmotivação, tá bom? Então vocês não criem falsas esperanças, tá? Nos colaboradores, ok? Bom, vamos para frente, né? Quem está acompanhando aí pelos slides. Então vamos lá. O que é um estudo de caso, né? Estudo de caso, gente, é uma pesquisa qualitativa, tá? Inclusive, né, além das empresas aí do dia a dia de vocês nas organizações, tá? Então aqui na ETEC, vocês poderiam talvez até desenvolver o TCC de vocês em cima de um estudo de caso, tá? Porque ela é uma linha de pesquisa, ok? Na modalidade qualitativa, tá? Qualitativa você vai analisar, vem de qualidade, tá? O outro tipo de pesquisa é quantitativa, que vem de quantidade. Que é o estudo de caso, geralmente você vai analisar, chutei a cadeira agora, você vai analisar uma empresa, tá? Ou um tipo de situação, ou um contexto, tá? Mas você vai analisar os porquês daquilo, você vai fazer uma análise profunda daquele caso, tá bom? Por isso é quant, não quali. Quali você iria usar se você fosse analisar várias empresas, tá? Então você vai fazer uma pesquisa aí com várias empresas sobre um determinado assunto. São várias que você quer achar um paradoxo entre elas, tá? Você quer fazer uma comparação, aí ela é quant, não quali, tá? Então, o estudo de caso é uma pesquisa qualitativa. Vai analisar o quê? Pode ser o contexto da organização, tá? Então você vai estar analisando lá uma empresa, tá? Então eu quero analisar o Centro Paula Souza, quero analisar a política geral do Centro Paula Souza, como que é o desenvolvimento disso. Eu quero analisar então como que é feita a gestão dos professores aqui em Barretos, tá? Na unidade aqui do Rafael Brandão e seus desdobramentos, né? Antônio Limper, Guaína, então Paulina. Bom, analisa o tipo de cultura dentro da empresa, pode ser, tá? São opções, tá? Tipos de estudo de caso isso. Pode analisar uma estratégia adotada, tá? Então, uma empresa X estava passando por um determinado tipo de situação, tá? Geralmente o estudo de caso vai contar uma historinha, tá? Então você começa contando lá a historinha da empresa e tal. E aí você conta então o que aconteceu de diferente, o que chamou a atenção para você fazer o estudo de caso em cima daquilo. Então, às vezes a empresa usou uma estratégia lá diferente, ou que deu muito sucesso, ou então encontrar uma estratégia catastrófica que acabou com tudo mesmo, tá? Ou então é um determinado tipo de situação. Então, às vezes você vai fazer um estudo de caso sobre um conflito que tem dentro da empresa, tá? Aí você vai analisar aquele conflito dentro de todo um contexto, tá bom? O que gerou aquilo, o que motivou aquilo, como que poderia ser evitado, tá? Aí você vai pensar sobre aquele tipo de situação, tá? Então, às vezes é um problema de falta de liderança, então, na verdade, às vezes o problema é o gestor, vocês entenderam? Então, é uma situação que é apresentada, tá? E que vocês então vão desenvolver aí a atividade em cima disso, tá bom? Entre outros casos que você achar irrelevante. Bom, então o estudo de caso, ele tanto pode ser sobre um caso de sucesso, tá? Um caso que deu muito certo, tá bom? E ele pode ser então o inverso, né? Então sobre alguma coisa que deu muito errado, tá? Algum tipo de problema que está passando pela empresa, né? Pela organização que vocês estão analisando. Bom, então análise do problema, né? Identificar as possíveis causas do problema, tá? Identificar possíveis soluções para o problema, sugerir como implantar as medidas para a resolução do problema, tá bom? Então você não vai só jogar lá e contar a historinha e pronto, tá? Daquela empresa, daquele tipo de situação. Existe um porquê disso, né? Então, por que nós somos então profissionais da área, tá? Então, a gente não vai analisar isso assim de modo leigo, né? Como faria uma outra pessoa, um palpiteiro vendo de fora.
Então a gente tem que analisar isso no senso crítico, tá? Então vocês estudaram várias teorias, vocês já estão no terceiro módulo, né? Então vocês tiveram planejamento empresarial, vocês estudaram várias teorias da administração, vocês estão na gestão de pessoas 3, também vocês já estudaram várias coisas sobre gestão de pessoas, tá? Então você olha aquela situação e você tenta então empregar então as coisas que você utilizou, tá? Os seus conhecimentos adquiridos. Vamos lá. Então a análise do caso, vamos pegar aí então um caso de sucesso, tá bom? Como que eu vou utilizar um caso de sucesso no meu estudo de caso, tá? Qual a importância? Geralmente a gente tende por uma linha mais negativista, a gente quer pegar os casos problemáticos. Mas você também pode pegar um caso que deu muito certo, tá? Esse caso pode servir às vezes de exemplo para sua empresa, tá? Então, às vezes, você tem um grupo lá de colaboradores que estão passando por uma determinada tipo de situação, tá? E aí você encontra, então, um caso de uma outra empresa que estava passando por um problema semelhante, tá? Que eles implantaram algumas medidas e conseguiram corrigir aquele problema. Então, esse é um caso de sucesso que você pode espelhar para o caso que você está tendo lá na sua empresa, tá? É uma forma também deles visualizarem o problema com os outros olhos. Eu acho que a pessoa que dá um estudo de caso é meio um professor na empresa, entendeu? É igual um professor passando uma atividade. Porque vocês que estão implantando, né? Vocês têm que fomentar isso nos outros. Então, pensar como aquele problema apresentado que foi resolvido, já que esse é um caso de sucesso, pode ajudar na própria organização, tá? Então, pegar aí os bons exemplos, constatar a eficácia dos métodos e teorias utilizados no estudo de caso. Aqui eu falo com muita opinião, porque o meu TCC não é uma aula de metodologia para vocês fazerem o TCC, tá bom? Mas como o caso veio a calhar do meu TCC, por isso que eu estou comentando isso com vocês. O meu TCC da graduação, a parte de pesquisa, né, então empírica lá, eu fiz então sobre um estudo de caso. Okay? Então eu estava fazendo, o meu tema era sobre como o recrutamento e seleção pode auxiliar no bom desenvolvimento do planejamento estratégico, tá bom? Então era uma coisa envolvendo RH e planejamento estratégico. E aí eu apresentei um estudo de caso sobre uma determinada empresa, tá? E lá no trabalho constou qualquer empresa. Que realizou o planejamento o recrutamento e seleção, buscando os candidatos que melhor se encaixariam na descrição para atender o planejamento estratégico da empresa, tá? E foi uma estratégia que deu certo, tá? Então, se o RH não tivesse contratado as pessoas com o perfil necessário para desenvolver o planejamento estratégico, então o resultado da empresa seria diferente, tá? Como ela teve resultado positivo, então foi um estudo de caso de sucesso, tá bom? Em que eu consegui comprovar, tá? Demonstrar que realmente o Departamento de Recursos Humanos, ele pode sim influenciar no bom desempenho do planejamento estratégico, tá bom? Acredito que vocês devem ter visto, não, estou confundindo as turmas, porque eu dou aula de planejamento e recrutamento de seleção no TR, tá? No técnico de recursos humanos. Mas eu acredito que vocês viram também alguma coisa sobre planejamento estratégico. Enfim, eu utilizei um estudo de caso de sucesso. Então, vocês quando estiverem trabalhando, né, na área de administração e tiver um grupo lá sobre a sua chefia, tá? Ou alguém te perguntar alguma coisa, a sua opinião sobre o que você acha que você poderia fazer, tá? Para desenvolvimento do pessoal ali, da equipe, né, do time, ok? Então, vocês poderiam sugerir, tá? Um dos métodos, então, colocar um estudo de caso. Aí você tem que pesquisar, então, algum estudo de caso que se adequa àquela situação, tá bom? Olha, descobrir coisas novas, né? Então, invenção, descoberta, inovação, tá? Que motivou o sucesso do caso analisado, tá bom? Então, de repente, eles descobriram uma coisa nova, tá? Então, você traz o estudo de caso, tá? Para incentivar também, às vezes, criatividade, tá? Olha, o pessoal lá, em vez de fazer assim, fez de outro jeito e deu certo. Tá? Deu certo, comprovadamente deu certo. Então o resultado lá foi positivo, tá? Eles fizeram um procedimento novo, tá ok? Implantaram uma nova política, né? Diferente, então fizeram uma coisa diferente
que deu certo, que talvez a gente poderia usar isso na nossa empresa também, né? Quem sabe daria certo aqui, já que já existe um caso comprovado de sucesso em outro lugar, ok? Qual a vantagem desse método para desenvolvimento de pessoas? Bom, identificar como a organização solucionou o problema, tá? É o que eu disse, né? Nós vamos analisar o caso então com profissionais, tá? Pensar em como a resolução daquele problema poderia ter ajudado na própria organização e constatar a eficácia dos métodos e teorias utilizados. Bom, eu não falei aqui, né? Mas também o caso então nós falamos do sucesso, o caso do fracasso, né? Então você vai identificar situações problemas, tá bom? Aí você vai sugerir soluções, tá? No estudo de caso de sucesso, só constatou que realmente, tá? Então você vai justificar. No estudo de caso, então, de uma situação problema, tá? De uma coisa que deu errado dentro da empresa, você vai identificar o que deu errado, tá? E quais as formas de você melhorar aquilo lá. Bom, e como aplicar esse método então para o grupo, tá? Então ele pode ser aplicado individualmente, tá? Então você chama, todo mundo vai fazer, tá? Mas cada um faz o seu, tá? Igual prova individual que vocês fazem. Então você dá o texto para a pessoa, tá? Com a narração lá do problema, a historinha lá de tudo que aconteceu, tá bom? E a pessoa vai ler aquilo lá, vai analisar, vai interpretar. Você pode fazer em grupo, tá? Então você junta lá um grupo de 5, 6 pessoas, tá? E aí você, então, esse grupo vai discutir entre eles e chegar juntos num consenso, ok? Geralmente você dá escrito, tá? Você não vai narrar a história para todo mundo ficar lendo, até porque a pessoa vai ler, reler, vai rabiscar, vai rascunhar, vai, enfim, fazer observações, tá? Então é de boa técnica que vocês deem impresso para a pessoa ler. Bom, isso aí vai estimular então, né? Qual que é o resultado que você espera disso nos colaboradores? Estimular o senso crítico, tá? Habilidade de análise. Se for em grupo, vai estimular também a comunicação, tá bom? Entre as pessoas ali. Então tem aquelas pessoas que raramente conversam entre si. Se põe eles para fazer uma atividade em grupo, tá? Eles obrigatoriamente vão ter que conversar, né? Não é possível que você vai dar atividade e vai ficar aquele silêncio mortal, né? Lembrando que isso no ambiente de trabalho, tá? Então, às vezes, resolve também. Estimula a persuasão, né? Cada participante deve defender o seu ponto de vista, tá bom? Inclusive, você pode também usar isso para analisar como que é o comportamento daquela pessoa, né? Porque você vai aplicar os estudos de caso, como você que está aplicando, você vai ficar de fora observando como que eles... Então tem gente que vai ficar bravo, tem gente que não vai aceitar a opinião do outro, tá? Tem gente que vai querer de todo jeito convencer aqueles... Vai ter aqueles que são mediadores, então vai ter duas pessoas que vai estar brigando, vai ter aquela pessoa lá querendo, não, calma, gente. Então você também consegue analisar, quando você faz um estudo de caso desse grupo, o comportamento humano. Também você consegue facilmente identificar. Você que está de fora observando, você consegue facilmente identificar. Às vezes a pessoa é agressiva demais em defender sua opinião. Olha, dependendo do estudo de caso, gente, acontece muita coisa. Acontece. Inclusive eu já vi também aplicar esse processo de... Aí fala que é dinâmica em grupo, né? Mas é a mesma coisa. Você apresenta uma situação, tá? E põe as pessoas para discutir sobre aquele problema. Aí cada um vai analisar aquilo, tá? Identificar o que aconteceu ali e vai dar o seu ponto de vista, tá? Vai dar o seu próprio ponto de vista. Bom, galera, então por hoje é isso que eu queria passar para vocês, tá bem? Então, tem aí mais uma ferramenta que vocês podem trabalhar para desenvolver aí as pessoas e até conhecer melhor então os seus colaboradores, né? Ver como que eles se comportam em situações quando eles têm que trabalhar em grupo, né? Ver aí como analisar e avaliar, tá bom? E desenvolver, né? Trazer coisas novas para dentro da empresa, fazer uma coisa diferente com seus colaboradores, né, com as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, tá bom? É isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tá, eu estou à disposição de vocês nas plataformas, na plataforma Teams, vocês podem me puxar por lá,
Tudo bem, galera? Bom, então por hoje é isso, ok? Fiquem, então, tenham uma boa noite. E sextou, né, em casa, mas tudo bem. Então, tchau, tchau, galera. Tudo de bom pra vocês, viu?